Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre fontes de energia, tá? Semana passada, falamos sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Vários ciclos, né? Desde da chegada dos portugueses aqui ao Brasil, né? Passando por todo aquele período, né, de reconhecimento de terra, depois exploração, né, dos recursos naturais, e até chegarmos, né, no processo em que nós vivemos, que é de industrialização. Só que as indústrias, não só as indústrias, como o nosso dia a dia, nós precisamos de energia, tá? Energia elétrica, né, solar, que o que? Movimenta, que agiliza, que ajudam no desenvolvimento dessas atividades. Então, no livro de vocês, Geografia, página 211, que é essa página daqui, tá? Coloquem a data de hoje aqui em cima e nas demais também, dessa matéria, dessa unidade 2, data 18 de agosto de 2020, tá legal? E a gente vai falar sobre fontes de energia. Em ciência, nós vimos, né, estamos sempre estudando sobre o sistema solar, sobre o Sol, que é a estrela-mãe, e uma das fontes de energia, uma das principais e maiores energias que nós temos é a energia solar, tá? Vamos ver como é que funcionam as hidrelétricas, né, que são as usinas. Essas fábricas de energia são chamadas de usinas, tá? Essas usinas, as hidrelétricas, que são movidas à água, né, dependem das águas da chuva para que funcionem em sua capacidade total. Quando chega em períodos de estiagem, ou seja, de seca, de menos quantidade de chuva, a gente pode perceber, né, vocês não tanto, mas os pais de vocês, os responsáveis, né, as pessoas que são responsáveis pela manutenção da casa, quando recebemos a conta de luz, na conta de luz de vocês, as 3 bandeiras, uma verde, uma amarela e uma vermelha, como se fosse um semáforo, né? A verde é quando nós estamos em períodos de grande volume de chuva, bastante chuva. Se há muitas chuvas, né, os rios, mares estão, né, rios no caso, mares não, no caso rios estão com suas capacidades altas, elevadas, e com isso as hidrelétricas, as usinas de produção de energia através de águas, elas trabalham, né, com total capacidade, então o consumo ali, ele não é tão notado, ele não é tão prejudicado. E por isso, a conta, quando está na bandeira verde, ela está num preço, num valor, né? A medida da energia é medida através do quilowatts, né? Não está tão alto, né? A bandeira, a gente chama de bandeira tarifária, não está tão alta. Quando está amarelo, é porque, né, os rios estão na capacidade limite, não estão tão cheios como na bandeira verde, por isso requer atenção. Há um reajuste, tá? Pouco, mas claro, significativo, tá? Como se fosse um alerta, ó, economiza, fecha a torneira, apaguem as luzes dos cômodos que você não estiver utilizando. Isso não quer dizer que quando está na bandeira verde pode usar sem consciência, tá? De qualquer jeito, não é isso. Mas ali é um alerta que, né, que além de ficar mais caro, ou seja, vai doer no bolso de quem tá pagando, também vai mostrar que se continuar assim o negócio vai ficar feio. E a vermelha já é aquela, pronto, estamos no ponto crítico, tá? As reservas, os reservatórios de água estão com níveis baixos, tá? Ou seja, além da falta de água nas torneiras, o sistema de energia ele vai ficar prejudicado. E não só no fornecimento, mas também no questão de valor, questão monetária, tá? Que vai ficar mais altas as contas de luz, tá? Então vamos para a nossa leitura aqui sobre essas fontes de energia, que não é só hidrelétrica nem de sol, nós vamos ver outras mais.
ver quais são as renováveis e não renováveis. Renováveis, como o próprio nome diz, se renovam, pode se colocar no lugar. E as não renováveis são aquelas que carecem de mais atenção. Por quê? Por não serem renováveis, uma hora vai acabar. Se a gente não utilizar com educação, com consciência, vai chegar uma hora que ela vai acabar e não vamos ter esse tipo de fonte de energia. Então vamos lá. O uso dos diversos tipos de energia tem sido essencial para a promoção do desenvolvimento da sociedade humana, sobretudo no modelo urbano-industrial, onde vive a maior parte da população mundial nos dias de hoje. Ou seja, no globo terrestre do planeta Terra, a maioria da população, da Terra, do mundo, vive em áreas urbanas. A área urbana são aqueles grandes centros com grandes edifícios, população imensa. Então, o que? Demanda de gastos de muita fonte de energia, tá? A origem da palavra energia vem do grego energeia e significa forças em ação. Portanto, podemos definir energia como capacidade de realizar trabalho ou transferir calor. Sublinhe, por favor, essas linhas aí, ó. Podemos definir energia, tá? A partir daqui. Podemos definir energia como a capacidade de realizar trabalho ou transferir calor. Sublinhe, por favor, esse trecho. A energia é essencial para impulsionar todos os setores da economia, desde a produção da matéria-prima, o beneficiamento até a comercialização e prestação de serviços. Os transportes também são movidos por diferentes fontes de energia. Na aula de hoje aprenderemos sobre as fontes de energia. Então, o petróleo, a gasolina que é proveniente do petróleo, que move os carros, os meios de transporte, é uma fonte de energia, tá? Então vamos lá. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis ou não renováveis. As fontes de energias renováveis são aquelas que possuem a capacidade de se recompor em curto espaço de tempo, ou está sendo gerada por ação constante da natureza, como a água, das chuvas, Pode até ter estiagem, mas depois chove e volta tudo de novo a se normalizar. Já as fontes de energia não renováveis, por outro lado, são aquelas geradas a partir de extração de recursos naturais esgotáveis, Por exemplo, lembra lá do ciclo do pau-brasil? Por que o ciclo do pau-brasil acabou? Porque de tanto tirar e não replantar, acabou, entrou em extinção. Então, o pau-brasil foi um exemplo de recurso natural esgotável, não renovável. Não foi renovado, porque para ser renovado precisava ter sido replantado e não foi feito, tá? Fontes de energia não renováveis. Como vimos anteriormente, as fontes de energia não renováveis são aquelas extraídas a partir de recursos naturais esgotáveis. Sublinha toda essa primeira frase aí, conforme vimos anteriormente, essa daqui, tá? Até naturais esgotáveis. As principais fontes de energia não renováveis são carvão mineral, gás natural, petróleo e energia nuclear. Sublinhe: carvão mineral, gás natural, petróleo e energia nuclear. Eles são exemplos de fontes de energia não renovável, que não se renovam, tá? Vejamos agora as características específicas de cada uma dessas fontes de energia. Vamos ver agora as energias, como funcionam as energias não renováveis. Carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil encontrado em regiões de bacias sedimentares, onde ao longo de milhares de anos formações florestais foram soterradas. Ao ser soterrada e compactada, a matéria orgânica sofre um processo de decomposição que, associado à elevada temperatura e pressão presente no interior da Terra, dão origem ao carvão mineral. Representa uma fonte de energia abundante e barata, porém seu uso causa poluição do ar, liberação de gases tóxicos e degradação ambiental.
as minas de carvão modificam profundamente os ecossistemas locais. Ou seja, o carvão é feito de quê? De matéria orgânica que se funde, se mistura com o solo, com o minério, por isso que é carvão mineral, tá? Elementos do carvão vegetal junto com os minérios, carvão mineral. E sofre transformações de pressão e temperatura no fundo da terra, do solo, e é tão prejudicial, tá, ao ecossistema. Por quê? Porque como ele está ele é extraído do fundo, de rochas sedimentares lá no fundo da terra, para você consegui-lo, você vai ter que ficar escavando. Lembra das erosões? Isso provoca o quê? Desmatamento e erosão, tá? Agora, petróleo. Também chamado de ouro negro devido ao seu valor econômico, o petróleo ocorre principalmente em ambientes marinhos e resultou do processo de soterramento de matéria orgânica durante milhares de anos. Atualmente, o petróleo é considerado combustível de maior importância e seu beneficiamento resulta em vários subprodutos. Dentre eles, podemos destacar a gasolina, o querosene, o óleo diesel e o PIS, utilizado para a implantação de asfalto. O uso de combustíveis derivados do petróleo polui o meio ambiente e os produtos dele originário, como os plásticos, fibras sintéticas, tintas e outros, não são biodegradáveis, provocando um grande acúmulo de lixo. Então vamos lá. O petróleo, dentre todos os, a maioria, é um dos mais caros, e mais preciosos, por isso que é chamado de ouro negro, porque o valor, dele é muito alto. A partir do petróleo a gente consegue obter a gasolina, querosene, óleo diesel e PIS, certo? Só que tanto a gasolina, quanto o querosene, quanto o diesel, quanto o PIS são subprodutos, ou seja, vem do produto petróleo e são altamente poluidores da natureza, Às vezes, meus filhos, quando a gente vai abastecer o carro, eles fazem um cheirinho bom. Eu falo, não é cheirinho bom não, é um cheirinho enganador, isso aí é tóxico, tá? É um cheiro tóxico, aí você ficar inalando aquilo, você primeiro é uma dor de cabeça, depois é altamente tóxico. É fundamental? É necessário? É, porém tóxico. Se é tóxico, ele polui, o meio ambiente, tá? Gás natural. Pode ser encontrado em reservas isoladas ou associado ao petróleo. É utilizado como combustível para gerar energia e para o abastecimento residencial e industrial. Dentre os combustíveis fósseis, o gás natural é o menos poluente, mas ainda assim apresenta riscos de explosões, asfixias, problemas respiratórios decorrentes de inalação e intoxicações. Então vamos lá. Carvão mineral, petróleo, altamente poluidores. Gás natural é o menos, não está dizendo que ele não seja poluidor, é o menos, tá? Mas ele polui de que maneira? Prejudicando a saúde, que é um gás. Você às vezes nem sente, ele é tão leve que às vezes você nem sente o cheiro, tá? Mas é isso que faz mal. Às vezes, você em casa, a gente é dona de casa, a mamãe e eu, tá na cozinha, às vezes a gente vira o botão, o clique lá do fogão, e às vezes na pressa, na correria, fazendo outras coisas, deixam um pouquinho. Aquele gás ali fica suspenso no ar. A gente demora a perceber. Quando a gente consegue sentir o cheiro, é porque já está muito tempo rolando. E aquilo ali, se você ligar um interruptor, alguma coisa que demanda calor, energia, pode ocorrer até mesmo explosão. Por isso que muita gente fala, quando você fica o dia inteiro fora,
principalmente se você chega tarde da noite, antes de você acender qualquer luz, abra a sua casa, que às vezes você não vai perceber de imediato o cheiro do gás, que às vezes você nem sabe que houve um vazamento de gás ali. Você vai lá, pum, liga o interruptor, é uma explosão, tá? Energia nuclear é uma das mais eficientes fontes de energia, no entanto, também em caso de acidente, uma das mais perigosas. A energia nuclear utiliza como matéria-prima o elemento químico urânio. Sublinha aí, a energia nuclear utiliza como matéria-prima o elemento químico urânio. Estima-se que apenas 1 kg de urânio enriquecido possui a capacidade de gerar a mesma quantidade de energia extraída de aproximadamente 7 toneladas de carvão. Em contrapartida, a quantidade de resíduos na cadeia energética nuclear, desde os rejeitos de mineração até a quantidade de lixo nuclear ou lixo atômico, é muito grande. O lixo nuclear abrange todo o resíduo envolvido na utilização de elementos e substâncias radioativas, ou seja, tudo que entrou em contato com material radioativo, resíduos da mineração, da preparação de substâncias químicas radioativas, o encanamento por onde passaram as vestimentas impregnadas de radioatividade utilizadas pelos trabalhadores e etc. A energia nuclear, ela é que menos consome, vejam, 1 quilo de urânio enriquecido consegue gerar a mesma energia de um funcionamento de uma fábrica que fosse movida a carvão mineral, que precisaria de 7 toneladas. Ele é apenas 1 quilo. Só que dentre todos eles, ele é o mais prejudicial, o mais perigoso, o mais tóxico. Por isso que ele é chamado de lixo radioativo. Tá bom? Agora vamos para as fontes de energias renováveis. Conforme vimos anteriormente, são aquelas que possuem a capacidade de se recompor em curto espaço de tempo ou está sendo gerada por constante ação da natureza. As principais fontes de energia renováveis são eólica, solar, biomassa e hidráulica. Vejamos agora as características específicas de cada uma destas fontes de energia. Antes de nós vermos todos os tipos de energias renováveis, vamos sublinhar aqui, as principais fontes de energia aqui renováveis são eólica, solar, biomassa e hidráulica, tá? Eólica é gerada através da velocidade constante dos ventos. Eólica vem de ventos, então sublinha aí, é gerada através da velocidade constante dos ventos, tá? Energia solar, já estamos aqui, produzida a partir da captação da luz solar e pode ser utilizada de forma direta para iluminação natural e aquecimento de água, ou de forma indireta através da transformação solar em energia elétrica. Para isso é necessária a instalação de sistemas fototérmicos e fotovoltaicos. Então essas placas aqui são chamadas de placas de fonte de energia solar, Durante todo o sistema, essa captação de energia solar, ela pode, gerar energia para dentro de casa. Já existem algumas faculdades, principalmente federais, não são todas, são poucas ainda, infelizmente, já tem institutos de pesquisa que são movidos por energia solar, tá? Em vez de ter uma rede elétrica como a nossa, que vem das hidrelétricas e tal, e é muito mais cara, todo o seu funcionamento é feito através da energia solar. Tá legal? Vamos lá. Agora vamos para a energia de biomassa. O que seria biomassa? Consiste no uso de matéria orgânica, como resíduos agrícolas, grãos e plantas específicas para realizar a geração de energia. O material orgânico passa por um processo de combustão, gerando calor. É considerado uma fonte de energia pouco poluente, porém necessita de uma grande quantidade de matéria orgânica, ou seja,
cascas de árvore, grãos secos, tá? Plantas, algumas plantas, não são todas, elas também elas vão se deteriorando e vão formando também fontes de energia. Ela é pouco poluente, ótimo, não prejudica o meio ambiente, porém, para se conseguir uma determinada energia, vai precisar de muito, por isso que ela é mais difícil e menos utilizada, tá? E temos a energia hidráulica, que eu já comecei a aula falando para vocês, que é através do quê? Da força da água corrente para a geração de energia elétrica. Então, aqui na energia hidráulica, sublinhe toda essa primeira linha, tá? Energia hidráulica utiliza a força da água corrente para a geração de energia elétrica, tá? Matriz energética. A matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponíveis, seja como fonte de combustível ou para a geração de energia elétrica. Ao observar o gráfico ao lado, podemos observar que os países do mundo utilizam uma matriz energética composta predominantemente por fontes não renováveis. Tá? Isso. Poxa, tia, mas você tem as renováveis, por que utilizam as não renováveis? Uma, por elas serem mais fáceis, mais caras, ou seja, também é todo o processo político, tá? A fonte de renda, né? É melhor, é maior. Então, por que eu vou, se eu posso ganhar milhões utilizando a energia das hidrelétricas, por que eu vou ficar esperando a boa vontade do sol e no dia que não tiver, o que demora mais, tá? Principalmente nos países, né, frios. Aqui no Brasil poderia muito bem ser feito, que é um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, como já vimos, sol constante. Porém, tudo é uma questão de quê? Se eu não tenho lucro, por que eu vou fazer? Né? Não há a empatia, né? A questão de pensar no próximo, é cada um pensando no seu umbigo, infelizmente, tá bom? Então façam, pessoal, por favor, os exercícios das páginas 215 e 216, tá legal? 215 e 216, que é essa daqui, tá legal? Havendo dúvidas, me chamem lá no Zap. Beijos e fiquem com Deus.